Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EPD, de volta com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje estaremos tratando da lição de número 9, que traz por tema Quem é o Espírito Santo? Este tema ele está dentro do tema geral, do tema do trimestre, que é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência. Então, nós temos aí a lição de hoje, vai nos apresentar quem é o Espírito Santo. Logicamente que nós não temos como saturar esta matéria para a ecletologia, pneumatologia, não tem como nós saturarmos, levarmos a cabo, irmos até o fim em 50 minutos, 60, isso seria praticamente impossível. Porém, no tempo que nós temos, nós vamos falar aí sobre a pessoa do Espírito Santo, seus atributos, sua função, suas obras, tudo aquilo que a Bíblia nos traz, nos revela, nos deixa transparecer da sua pessoa e da sua obra na face da terra. Como vimos, é necessário aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, porque o tema geral vai falar em defesa da fé cristã, ou já está falando em defesa da fé cristã, combatendo as heresias, as antigas heresias que hoje se apresentam como novas. E nesta ideia, neste proposto, nós precisamos aprender sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, para podermos, obviamente, como está no texto áureo, o texto áureo também que está sendo exposto pela versão Nova Almeida atualizada, também está em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 17, o versículo que diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está bem? A verdade prática, ela vai nos trazer uma lição muito importante, um alerta também muito importante. É necessário, primeiro, conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Mais alguns minutos a gente volta para analisar com um pouco mais de tempo a verdade prática. Nós temos aí, como sempre apresentamos, os três objetivos da lição, os três objetivos da lição. O primeiro é mostrar o Espírito Santo como o Consolador. O segundo objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E em terceiro objetivo, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. E nós sabemos que o gritante para a lição de hoje é justamente o último objetivo, que é identificar as heresias. E quantas não são, nos dias de hoje, quantas não são apresentadas de variadas formas, variadas cores, variadas vestes, com todo tipo, toda forma, toda maneira é apresentada as heresias nos dias de hoje. E nós precisamos conhecê-las. Lógico, como eu sempre digo, não dá para conhecer todos os falsos, mas eu posso conhecer o verdadeiro. Conhecendo a doutrina do Espírito Santo, obviamente, estas heresias antigas e a forma como elas se apresentam na atualidade, hoje, em nosso tempo, nos tempos modernos, ficará muito mais fácil detectá-las, combatê-las, evitá-las, que já está de grande e de bom proveito. Como eu disse, a lição de número 9, ela vai ser ministrada no dia 2 de março de 2025, e o tema Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que nós precisamos, já de pronto, pelo menos, ter uma ideia de como respondê-la. Quem é o Espírito Santo para nós? Quem é o Espírito Santo para a igreja? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para mim? Quer dizer, nós precisamos aprender, como na verdade prática diz, primeiro conhecer a verdadeira identidade. O que é a identidade?
A identidade é tudo aquilo que faz parte da pessoa. Quando a pessoa chega, determinadas características, determinadas funções, determinadas obras, tarefas, vão apresentar quem é aquela pessoa. É aquilo, identidade é aquilo que mostra quem é aquela pessoa. Veja, Pedro foi conhecido pelo seu falar. Ali, se eu não me engano, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele é conhecido pelo falar, diz, não, a tua fala te condena. Veja, Elias foi conhecido pelas suas vestimentas, né? Quando o rei pergunta quem foi que te profetizou isto, ele disse, não sei. Aí perguntou como eram suas vestes, ele disse, ele estava vestido com pelo de camelo, tinha os seus lombos cingidos com uma cinta de couro, e prontamente quem o rei diz que é, ele diz é Elias o tisbita. Isto é identidade, isto é identidade. É aquilo que nos apresenta, que chega primeiro do que nós, é aquilo que fala por nós. Ainda que não conheçam o nosso nome, conhecem algumas características da nossa vida, do nosso portar, do nosso cristianismo, daquilo que somos, quem somos. Então, veja, conhecer a verdadeira identidade, porque existem identidades falsas, né? Quantas pessoas de menor idade mandam formar carteirinhas de identidade com idades que lhes permitem entrar em determinados lugares que a sua pouca idade não permitiria. E isto é uma falsa identidade. Então, para conhecer, nós precisamos conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo. Esta verdadeira identidade, logicamente, que nós a teremos onde? À luz da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. É por isso que nós, os cristãos, temos as Sagradas Escrituras por a única regra de fé e de prática, porque são elas que testificam de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Nós, enquanto cristãos, como cristãos, nós temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como a nossa bússola. É ela quem nos dirige, é ela quem nos conduz, é ela quem nos apresenta as realidades, é ela quem não nos mostra também a cautela que devemos ter contra as mentiras. Então, nós já, na verdade prática, nós ficaremos aqui minutos, até hora, falando somente na verdade prática. Então, esta verdadeira identidade, ela vai nos ser apresentada por quem? Pela Bíblia Sagrada. Obviamente que os crentes que não têm familiaridade, não gostam da Bíblia, não gostam de ler, e este é um problema grave que nós brasileiros temos, que é gostar de ler, né? De não só não é aquela leitura que nós falamos, mas gostar de ler de verdade. Né? Hoje eu estava vendo um post de um grande amigo meu lá da cidade de Mauá, e a pessoa estava apresentando lá 25 livros para ler. Talvez eu não prestei atenção em toda a propaganda, mas eu acredito que são 25 livros que talvez a pessoa tenha separado para ler neste ano de 2025, né? 25 combinando com 2025, então ele vai ter um tempo aí razoável para ler estes livros. Nós precisamos ter esta gana de ler, esta vontade de ler, mas primordialmente ler as Sagradas Escrituras, porque são elas o nosso livro de cabeceira. As Sagradas Escrituras é que nos revela a pessoa bendita do Espírito Santo. E depois de conhecermos, de conseguirmos identificar e também termos o livro aqui, através da Bíblia, identificar a pessoa do Espírito Santo com todas as suas funções, com todas as suas obras, com todas as suas realizações, aí sim nós vamos poder defendê-la. É aí onde diz, lá na área jurídica, diz que para você defender uma causa, você precisa conhecê-la. Né? Aí fala sobre o conhecimento de causa, conhecer uma causa para defender. Quando o jurista ele não teve tempo suficiente, ou ele acha que o tempo que ele teve não lhe concedeu um conhecimento um pouco mais profundo do problema, da causa, ele vai pedir vistas, quer dizer, vai prolongar aquele tempo para que ele tenha mais tempo para ler o caso, para entender o caso, e aí sim ele formar uma base para ou defender ou para acusar. Não sei.
se ele vai ser um advogado de defesa, um advogado ou promotor de acusação, não sei o que ele vai fazer. Mas quando ele não tem o conhecimento de causa, quando o que ele tem não lhe assevera, não lhe assegura, não o deixa tranquilo para fazer determinadas coisas, ele simplesmente vai pedir vistas, ele vai pedir um adiantamento, ele vai pedir que dê mais tempo a ele para ele poder conhecer. E para então, aqui no nosso caso, na verdade, então, para então poder defendê-la. Defender o quê? Defender a causa, defender a doutrina, defender a paracletologia ou a pneumatologia, conforme a escola que chame, né? Você precisa conhecer a pessoa bendita do Espírito Santo. Veja, quando nós olhamos na introdução não, vamos voltar para os objetivos da lição. São lições tão ricas que nos fornecem meios que, se fosse o caso de termos mais fontes, mais livros, o tempo aí que não daria mesmo. Mas vamos ficar no que está escrito na revista. Veja, mostrar que o Espírito Santo como consolador. Então, uma das características, como nós vemos que Cristo agora está para ser assunto aos céus, vai ser recebido nos céus novamente, ele diz, eu não vos deixarei órfão, vos darei outro consolador. Então, nós vamos entender o que é, quem é este consolador, qual a função, quais obras, a qualidade, a personalidade, a natureza, os atributos deste consolador. Então, depois, correlacionar. Agora sim, vamos correlacionar. Agora nós já descobrimos o que são. Então, deidade, atributos e obras. 3 coisas diferentes. Deidade, né, fala sobre o Espírito Santo ser Deus, os atributos divinos incomunicáveis, e nós vamos falar sobre outro também que quase nós não falamos, que é a eternidade, que também é um atributo da divindade. E se o Espírito Santo ele é eterno, logo ele é Deus. E o terceiro aqui, o principal, como eu disse, identificar as heresias antigas. Veja, não somente trazê-las para os dias em que nós vivemos, mas quando olhamos para a maioria das falsas denominações, das falsas igrejas, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, das heresias, nós vamos detectar que elas não são de hoje. Pelo contrário, elas vão sendo trazidas de quando em vez. O diabo ele dá uma roupagem diferente, uma pintura diferente, uma característica diferente, e parece ser uma novidade, mas não é. Aquilo já vem sendo trazido desde os primórdios para tentar derribar as doutrinas bíblicas, as doutrinas sagradas. Nós sabemos que a função do inimigo das nossas almas é ridicularizar, é escandalizar, é derrubar, é desfazer, é desmentir, é fazer uma infinidade de coisas com aquilo, com a obra, com o ensino que as Sagradas Escrituras nos trazem. Então nós precisamos tomar cuidado com isto. E como que nós vamos fazer isto? Ora, vou voltar e vou repetir. Bíblia Sagrada. O crente não pode viver sem as Sagradas Escrituras. O cristão ele não pode viver sem as Sagradas Escrituras. O cristão ele não pode ficar um dia sequer sem examinar as Sagradas Escrituras. E curiosidade para revirá-la, para tê-la, para escrever, para anotar, para que se uma hora esquecer, saber onde voltar, deixar o endereço gravado direitinho, para que ele tenha um aprendizado razoável. É aí que nós precisamos entender. Na introdução da lição, já no comentário da lição, nós vamos ver que a identidade do Espírito Santo ela é revelada desde o começo, né? Desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. E é fato que a igreja, também outro fato, apesar de ser uma doutrina já ensinada desde o princípio, a pessoa, a deidade do Espírito Santo, sua natureza, é também sabido que os cristãos, vamos dizer assim, agora a igreja que está nascendo, também já tinham esta ideia da deidade, da trindade, da deidade, da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo de Deus, a sua deidade. Porém, obviamente, com o decorrer do tempo, as heresias elas vão surgindo os hereges, né?
como é chamado nas lições anteriores, como nós já vimos, são aqueles que vão tentar apresentar fatos que não são fatos, logo serão comprovados falácias e derrubados, para que os verdadeiros fatos continuem fazendo parte daquilo que nós chamamos de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vamos ver, então, que desde os dias apostólicos, esta credibilidade já era dada, este reconhecimento já era dado ao Espírito Santo, esta igualdade com o Pai, com o Filho, na Trindade, como nós sempre falamos, né? São três pessoas com uma natureza, né? E falamos de Cristo, que é uma pessoa com duas naturezas, precisamos aprender. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores e você vai, se você tiver tempo, se você estiver com vontade, você vai ver um pouco mais daquilo que você precisa ter para formar uma ideia. Tá? E dentro disto aqui eu separei, como sempre fazemos, um parágrafo que está escrito assim: esta deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta. Então vejam bem, quando nós começamos a prestar atenção, nós já não é que em nós as dúvidas, mas certa dificuldade, elas já começam a ser nos apresentadas. Veja, ele começa dizendo aqui que a deidade do Espírito Santo é revelada de maneira direta. Direta. Aí você pode olhar para mim e perguntar, mas como assim direta? Se todas as vezes que eu leio, eu estudo, eu busco, e eu não consigo encontrar. Ora, você não é o único que tem esta dificuldade. Existem muitas pessoas que encontram esta dificuldade de não diretamente já entender, reconhecer, aprender e assimilar e, vamos dizer, até pregar esta doutrina. Mas ele diz aqui que ela é de maneira direta através do quê? Primeiro, quando nós olhamos nos atributos. É lógico que quando eu quero entender uma matéria mais complicada, eu sempre falo para vocês de exatas, eu trabalhei 3 anos com exatas. E existiam situações que mesmo você trabalhando, mesmo você aprendendo, mesmo você estudando, vai existir situações em que você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras. Então, o que acontece? Para entender melhor aquilo que nós estávamos encontrando a dificuldade num determinado caminhar dentro de matemática, a gente volta para os princípios, tá bem? A gente volta para os princípios básicos, né? A soma, a adição, a multiplicação, a divisão, fração e todas as mãos que existem aí em exato. Então, voltamos aos princípios, aos rudimentos, para poder entender ou relembrar alguma coisa mais complexa. E veja que ele diz aqui, é revelada de maneira direta, primeiro, nos seus atributos divinos. Nós vamos falar mais adiante sobre os atributos divinos do Espírito Santo, que também fazem parte da Trindade Santa, né? Que somente Deus ele tem esses atributos que nós estamos falando. E se o Espírito Santo os tem também, logo ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade Santa, tá bem? Sempre lembrando também que quando falamos em primeiro, segundo e terceiro, não estamos falando de hierarquia, não estamos falando das suas funções, das suas obras, como vamos ver no decorrer da lição, nos seus atributos. Tá, quais são os atributos, então, de Deus incomunicáveis? Onisciência, onipotência, onipresença e um que vamos falar que é a eternidade. A eternidade também é um atributo de Deus que nada, nem ninguém dentro da criação os tem, nem humanos e nem inumanos, nem seres vivos e nem seres imortais. Eles podem ser imortais, mas eternos não. Eterno é somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não têm princípio e não têm fim. Os demais, o que chega mais perto, talvez sejam, né, vamos colocar assim, desculpem até o exemplo, vamos dar anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eles são mortais? Não, porque são seres espirituais. Eles são eternos? Não, porque foram criados. Deus os criou. Logo, eles são imortais. Então, eles não morrem.
tá? E o seu número, o número dos anjos é o mesmo de quando Deus os criou. Quantos Deus criou? Não sei. Quantos foram lançados para baixo? Não sei. A Bíblia fala de 1/3. Então, este 1/3 é o que vai para a condenação eterna, e os outros 2/3 da criação angelical continuarão servindo a Deus como fazem muito bem desde o princípio. Tá bem? Então, são os atributos de Deus. As obras, vamos só citar uma só, à guisa de introdução. Veja, uma obra do Espírito Santo. A geração miraculosa de Jesus Cristo na encarnação. Veja, a Virgem Maria se acha concebida do Espírito Santo. É uma obra, tá bem? Então nós estamos falando do quê? Falamos dos atributos e agora das obras. Então, uma das obras que nós vamos falar é esta, na encarnação. Veja, não houve o contato do homem com a mulher. Logo, o Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Maria, mas não é filho de José, ele é filho de Deus. Ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus Cristo encarnado, do Cristo encarnado. Logo, como Deus, ele não tem pai. Ele tem pai, e nunca teve mãe. Como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem, ele tem mãe e nunca teve pai, porque José o criou. Tá bem? É só para nós entendermos aqui. E é nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Então, nós vamos ver algumas coisas que acontecem no decorrer, mais para o final da lição, que vai mostrar essas funções. Qual a função do Espírito? Quais as funções do Espírito Santo que denotam a sua deidade, que demonstram a sua divindade e derrubam por terra as heresias antigas com cara pintada de nova, que de novo não tem nada. O diabo não cria nada, ele só reforma, tá? Ele é um lapeiro muito ruim, tá bem? Ele só reforma, tá bem? Então vamos lá para o primeiro tópico, que diz o Consolador, que está também no primeiro objetivo da lição, que é mostrar o Espírito Santo como Consolador. Ora, o Senhor Jesus Cristo agora estava voltando para o Pai, como nós dissemos no início da aula, e a igreja não poderia ficar órfã. Tá? Os cristãos, a igreja que está nascendo, ela não pode ficar órfã. E o que o Senhor diz? Que lhes enviaria um outro Consolador. Nós vamos entender, então, a questão do outro, a palavra que é usada, que não é outro como outra pessoa, mas é outro na mesma natureza, com a mesma qualidade, com a mesma função, tá bem? O outro aqui é mais uma questão... Bom, mais adiante nós vamos ver, tá bem? Que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, quer dizer, o seu paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então, agora, nós vemos a terceira pessoa da Trindade ocupando o seu lugar, porque a segunda agora vai para o Pai. Jesus Cristo volta para o seu lugar e diz: devolve-me a glória que era desde o princípio. Ele a deixou na encarnação. Nós vemos que voluntariamente, temporariamente, o Senhor deixa, né? Ele é 100% homem, 100% Deus, porém ele deixa temporariamente, voluntariamente, a atuação como Deus na maioria dos casos, e ele é 100% homem para que ele possa ser tanto 100% o nosso sacrifício exigido pela lei e também ser o nosso, aquele sacrificador que apresentaria o sacrifício de uma vez por todas, como diz os Hebreus. Lá ele entra uma vez por todas nos santos dos santos para apresentar sacrifício por nós. É o nosso sumo sacerdote perfeito. Então nós temos aqui que ele teria o mesmo poder para preservar. Agora vamos à questão da palavra outro. É onde as heresias começam a tender a criar problemas, a criar confusões, tá? Principalmente na questão da interpretação, da exegese, e confundir os cristãos. Por isso que eu digo que o cristão ele precisa ser amante das Sagradas Escrituras, ele precisa devotar um tempo muito grande da sua vida para aprender as Sagradas Escrituras, para não cair nesses laços do diabo. Então vemos aqui a palavra outro, no grego, é allos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Lembra que nós falamos? Três pessoas com uma natureza, é a Trindade. Como que é a natureza
a mesma essência, o mesmo ser, a mesma maneira de ser. Então, o Espírito Santo, quando vamos voltar que o vento virou aqui, tá? Outro da mesma natureza, da mesma espécie, mesma qualidade. E ele vai trazer aqui a questão das testemunhas de Jeová. Eles apresentam o Senhor Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da Trindade, como uma força ativa, sabe? Como algo que... O que é uma força ativa? Se eu for até ali e eu teclar o interruptor da energia para a lâmpada, ela vai se apagar. Quer dizer que a energia que faz com que a lâmpada se mantenha acesa, ela será cortada. Tá bem? Se eu for lá novamente, teclar havendo energia nas redes, energia elétrica, ela vai fazer com que a lâmpada acenda, funcione e emita luz. Tá bem? A sua luminescência vai ser apresentada. Então, eles colocam, os testemunhos de Jeová, eles colocam a pessoa bendita do Espírito Santo como outro na questão de ser diferente de Cristo. Sendo que Cristo, para eles, também já é diferente quanto à questão das Sagradas Escrituras. Para eles, Jesus também não é Deus. Também não é Deus. E aqui o Espírito Santo, além de não ser Deus, é uma mera força ativa, é uma força que faz acontecer alguma coisa. Também se você pegar aí um monjolo, o que faz um monjolo funcionar? Pilar sementes, grãos, é a força da água, não é? Vai vir uma correnteza, vai encher, aí ela vai esvaziar e aquele pilão vai ficar trabalhando por causa da força da água, né? Onde vem as nossas hidrelétricas, a força das águas produz a energia eólica, ela é produzida pelos ventos, e assim nós temos uma série de fontes que produzem energia, Então, para eles, o Espírito Santo é o quê? Simplesmente, para os testemunhas de Jeová, é uma força ativa, impessoal, quer dizer, não é uma pessoa, não tem características de personalidade. Veja, com uma ressalva, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Logo, se eu posso entristecê-lo, ou só posso entristecer uma pessoa, logo ele é uma pessoa, eu não vou extinguir, é uma outra visão, é uma outra... Mas nós vamos olhando, quando nós vamos analisando os relatos bíblicos, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo esta relação de pessoa, tá? Da personalidade do Espírito Santo, que não tem nada a ver com a doutrina do Testemunho de Jeová, que é uma força impessoal. Não, totalmente pessoal. É uma força que trabalha conosco. É uma pessoa que trabalha, que habita em nós, que está conosco, que se entristece, que diminui a sua... Como que eu poderia dizer? No ato dele se entristecer, dele chorar, ele vai diminuir também o seu trabalhar, mas não porque ele quer, porque nós fazemos isso, tá bem? Veja, tanto é errado, porque se fosse para ser assim, vejam bem, mas seria usada uma outra palavra, que é a palavra héteros. Veja, que traz, dentro dos dicionários de língua portuguesa, principalmente o Vime, ele diz aqui que significa outro do usual, quer dizer, diferente. Veja que aqui a similaridade, a natureza, a mesma natureza da Trindade com Cristo e com o Pai já cai por terra simplesmente nesta palavra héteros. Por quê? O termo halos expressa uma diferença numérica. Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Bem? E denota outro do mesmo tipo. Tá? Quando ele usa halos, ele está dizendo outro consolador, mas do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma essência. Como nós vimos na aula sobre a Trindade. Tá bem? O termo héteros, já o termo héteros, ele vai expressar uma diferença qualitativa. Veja, uma fala de numérica, a outra fala de qualitativa e denota outro tipo diferente. Quer dizer, quebra totalmente a ideia da Trindade Santa ser uma unidade. O Deus Uno no Deus Trino e o Deus Trino no Deus Uno. A Trindade na unidade e a unidade na Trindade.
Quando nós usamos o termo hétero, nós quebramos toda esta linha de pensamento. E não é ela que é trazida. Veja. Então, a qualitativa é outro tipo. Cristo prometeu enviar outro consolador. Outro quer dizer halos, outro como ele, e não hétero, diferente dele. Hétero, diferente dele. Tá bem? Vamos continuar aqui no ponto de número 2, o Paracleto. Nós falamos sobre o Consolador, agora nós vamos falar do Paracleto. O Paracleto, a gente sempre diz, e quando nós olhamos para os dicionários de língua portuguesa também, nós vamos ver a ideia que ele traz para nós, da palavra Paracleto, né? Da preposição para, quer dizer ao lado, ou próximo, e do verbo kalel, chamar ou convocar. Quando nós olhamos a palavra Paracleto, nós lembramos do Paráclito, Paracleto, Paraclito. Eu não sei como as pessoas vão expressar. Eu uso sempre Paracleto. E quando eu me lembro desta palavra, eu me lembro que no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 2, em versículo de número 1, esta palavra ela surge, mas para a pessoa bendita de Jesus Cristo, desta forma. Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se algum de vós pecardes, temos um advogado, um advocatus, um paracleto, quer dizer, é aquele que é chamado para estar do meu lado, para me auxiliar, para cuidar de mim, para me defender, tá? Para responder muitas vezes até por mim também. E é aí que eu começo sempre a pensar. Aí o crente ele é chamado a pensar. Veja que duas palavras maravilhosas. E quando nós vamos no decorrer da lição, defender, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, Paracleto, então, é o consolador, tá? Porque quando falamos também e restringimos a palavra consolador, nós vamos falar daquele que acalenta, que conforta, que consola, que tem um momento que abraça, que afaga, que deixa a pessoa bem, vamos dizer assim, tanto espiritual quanto moralmente. Mas quando nós pensamos na Bíblia, biblicamente falando, nós vamos ver que então o Paracleto, ele é o Consolador. Porém, a ideia que nos traz, veja que é usada também para Cristo, a questão da ideia de um advogado, do advocatus, daquele que vem, eu chamo para estar do meu lado me ajudando. Então, o que Cristo diz? Eu vou enviar outro Consolador, o Paracleto, e ele vai vir e ficar do lado de vocês para ajudar do mesmo jeito que foi comigo. Eu estive com vocês todos os dias da minha vida. Enquanto eu estive aqui, eu estive do lado de vocês. Nos 3 anos e meio de ministério, eu estive ao lado de vocês. Eu fui a casamento com vocês, eu sentei à beira de poço para conversar com pessoas, eu atravessei mar para libertar um endemoniado. Eu estive com vocês, eu interagi com vocês, como foi da aula de número 7. Eu interagi, eu estive com vocês, mas agora eu tenho que voltar, mas eu vou enviar outro, igualzinho a mim, e tudo que eu fizer, tudo que eu fiz, ele vai fazer e ainda vai testificar de mim, como nós vemos aqui no seu uso, o seu uso no Novo Testamento, da palavra, né? Logicamente que nós estamos falando. Então, o termo Paracleto aparece apenas 5 vezes, 4 nos evangelhos e uma que eu citei na epístola de João, na primeira epístola, capítulo 2, o versículo de número 1. E, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, como nós já explicamos. Tá bem? São situações que nós vamos prestando atenção, que nós vamos assimilando, que nós vamos aprendendo, e nós vamos comparando, e nós vamos trazendo à realidade aquilo que verdadeiramente está escrito na palavra do Senhor, e não aquilo que nós ouvimos muitas vezes até por pessoas até bem intencionadas, mas o seu conhecer é um tanto quanto limitado e vai parar num determinado momento e deixar uma porta aberta, e a porta aberta não é bom, né? Porta aberta não é bom. Então vamos para o ponto de número 2, falar agora da deidade, dos atributos e as obras do Espírito Santo. Nós fizemos um geral no início da lição, então agora vamos com um pouco mais céleres, né? Um pouco mais rápido. Então vejam bem, a sua deidade. Quando nós falamos da deidade, nós estamos falando da divindade, nós estamos falando que o Espírito Santo é Deus. Nós não estamos pensando, não estamos confabulando, nós estamos asseverando que o Espírito Santo é Deus. Então, ela é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada.
Então nós vamos ver que estarão sempre juntos, né? No mesmo, às vezes na mesma situação, porém de forma alternada. Uma hora assim, outra hora assim, mas todas trazendo a mesma ideia, tá? A deidade do Espírito Santo. Então nós vemos o Espírito Santo é Yahvé na vida de Sansão. No momento aqui, nós temos um momento bom quando o Espírito Santo se apossa de Sansão em Juízes capítulo 15, versículo 14. Então aqui é Yahvé, é o Senhor também. Veja que o judeu não usa Yahvé para outros deuses, ou para outras pessoas, ou para outro termo. Não, eles só vão usar o nome, o título Yahvé para Deus. Para Deus, porque assim ele foi apresentado. Por causa do receio dos judeus de usarem o nome do Senhor em vão, então ele se apresenta como Yahvé, como Senhor, tá bem? Então nós temos aqui, o Senhor se apossa dele. Depois, na sequência, infelizmente, Sansão é traído por Dalila e já não sabia que o Senhor havia se retirado dele. 16, 20 de Juízes. Assim, tanto o espírito de Yahvé e Yahvé, ou seja, o espírito do Senhor, e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Tá bem? Você vê que de quando em vez vai mudar. Então vem Yahvé, o Espírito do Senhor, Yahvé. Então nós vamos ver o Senhor trabalhando sempre, inspirando os escritores desta maneira. E ele não sabia que o Senhor, Yahvé, já tinha se retirado dele. Tá bem? E está falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão e agora ele está sozinho. Então nós temos aqui a sua deidade através do quê? Da revelação do nome do Senhor. Das vezes em que o nome do Senhor, tanto Yahvé quanto o Espírito de Yahvé, ou como nós dissemos aqui, o Espírito Santo, eles são usados de maneira alternadamente. Tá bem? Agora vamos falar sobre os atributos. Nós já falamos no início sobre os atributos divinos, que são a onisciência, a onipotência, a onipresença e a eternidade, que nós já demos exemplos lá no começo da lição. Tá bem? Então, como que nós vamos falar sobre os atributos novamente? Né? Então, como nós já dissemos, ele conhece todas as coisas, ele é conhecedor do futuro, ele possui toda a onisciência, quer dizer, ele conhece todas as coisas, e a eternidade, porque ele é chamado em Hebreus capítulo 9, versículo 14, de Espírito Eterno. Tá bem? Então, são os 4 atributos que só pertencem a Deus. Como eu já disse, nenhuma área da criação tem estes atributos. Tem esses atributos. A onisciência, a onipresença, a onipotência e a eternidade. Já falei sobre a eternidade também lá no começo. Então vamos falar das obras do Espírito Santo que revela, ou das obras que ele realiza que revela que ele também é Deus. São obras que são pertinentes somente a Deus. Somente Deus pode realizá-las. E o Espírito Santo realizou. Logo, o Espírito Santo, concluímos, o Espírito Santo é Deus. Então vamos lá. Primeiro, lembra que eu citei lá no princípio? Ele gerou Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 35. É o Espírito Santo que nos dá a vida eterna. Quem é que pode dar a vida senão Deus? Eterna. A vida, um homem e uma mulher podem gerar vida. Um homem e uma mulher podem gerar vida. Agora, vida eterna, somente Deus, somente o Espírito Santo. Ele também dirige o seu povo. Né? Temos várias referências. Ele é o Senhor da igreja, Atos 20, 28. Ele santifica os fiéis, Pai, santifica-os da verdade. Né? Quando nós vamos ver, ele santifica o povo de Deus. Quem é que santifica? Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Somente Deus. Ora, e isso é atribuído ao Espírito Santo, esta obra. Tá bem? Ele habita em nós somos moradas do Espírito Santo. Ele é o autor do novo nascimento, é ele quem opera a regeneração, o novo nascimento. Né? O novo homem que nasce da conversão em Cristo Jesus para ter paz com Deus, quem faz isso é o Espírito Santo, e ele é o distribuidor também dos dons espirituais. Ora, e nós, como pentecostais, os conhecemos, né, tanto em Corinto, quanto em Efésios, aos Coríntios, nós conhecemos de cor salteado aí, graças a Deus, todos os dons, todo o carisma, todos os dons do Espírito Santo que dota a igreja. Até
Esses dias uma das minhas filhas estava me perguntando como que é a questão do dom, né? Como é dado o dom? Como é concedido o dom do Espírito Santo? É conforme a vontade do recebedor, do orador? Eu disse que não. Por quê? O dom ele é dado segundo a necessidade da igreja. Então, o dom que o Espírito Santo, o charisma, o presente, o dom, a capacitação que o Espírito Santo dará a um determinado crente é segundo a necessidade da igreja, não porque o recebedor quer, aquele que está pedindo quer. Não, veja, você tem uma igreja, eu falei assim, talvez eu esteja errado, você tem uma igreja com muitos doentes. Então faz sentido você pedir o dom de revelação, o dom da revelação, o dom da profecia? Se você tem uma igreja repleta de doentes, então o Senhor vai dar o dom. Qual vai ser o dom? Vamos ver se a gente consegue acertar. Qual vai ser o dom? O dom de curas divinas. E o Senhor vai operar no meio da igreja conforme a necessidade. O dom é dado conforme a necessidade da igreja. Então, se você está buscando um dom, achando que Deus vai te dar esse dom porque você quer, porque você acha bonito, porque vai te trazer algum tipo de sucesso, esqueça. Tá bom? Então, vamos mais adiante aqui, a questão das heresias antigas e novas. Tá? Nós falamos em algumas aulas passadas, falamos sobre os arianistas, ou o arianismo, que considerava o Espírito Santo uma criatura. Veja, já começa a heresia por aqui, o Espírito Santo não é Deus, é uma criatura. Como foram os homens, como foram os anjos, independente de qual, mais uma criatura. Eunônio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas. Talvez por isso ele pensasse que estava fazendo alguma coisa boa, colocando o Espírito Santo como uma criatura das mais excelentes. Estava pecando do mesmo jeito. Fizeram com Cristo assim também, tá bom? Tem os tropicianos, uns nomes maravilhosos, né? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que quer dizer figura. Era uma classe de intérpretes que eles consideravam as escrituras pelas figuras, interpretavam figuradamente e não literalmente. Então, nós temos aí os dois tipos temos o literal e temos o figurado. Precisamos estar a par, conhecer para saber qual das duas formas usar para interpretar, para entender as Sagradas Escrituras. Então, ele colocava aqui Jesus Cristo, que ele era o mais nobre, Cristo era o mais nobre e Cristo é o Criador do Espírito Santo. Quer dizer, isso aqui complica mais ainda a situação. Tá? Os tropicianos, ele diz aqui, o Espírito Santo é uma figura, é um anjo ou uma criatura, e uma criatura. Esse aqui são... Então, Atanásio, assim, o denominou por causa da exegese figurada deles, diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então, tropicianos, porque Atanásio colocou este nome bonitinho, para não falar outra coisa, para eles, por causa da exegese deles através das figuras, do figurado da igreja, das escrituras, e não do literal. E nós precisamos ter tanto um como outro. A letra C, pneumatomacianos. Pneumatomacianos. O termo pneuma, pneumatomacoi, vem de pneuma, espírito, e macoi, ou machomai, macomai, falar mal ou contra, eram os opositores do Espírito Santo. Então veja que essa aqui é um pouco pior do que os outros. Né? Ele não só traz uma exegese, uma interpretação incorreta, como se colocam como opositores do Espírito Santo. Não pode haver uma ideia mais inteligente do que essa. Eu estou falando de forma irônica. Tá? Não pode haver uma ideia mais inteligente do que essa, do que se opor ao Espírito Santo, falar mal, falar contra o Espírito Santo. Né? Tomemos cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, também que pode vir de uma ideia como esta aqui. Tá bem? As heresias da atualidade, é posto novamente a Testemunhas de Jeová, tá? Eles negam a divindade, negam a personalidade do Espírito Santo, assim como fazem também com Cristo. Tá bem? A tradução do Novo Mundo substitui Espírito de Deus, né? Ruach Elohim,
eles tiram aqui para a força ativa de Deus. Força ativa de Deus, quer dizer, uma interpretação totalmente errada, totalmente esdrúxula, totalmente fora de qualquer sentido, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento, se você for compará-los. Somente esta passagem ela é traduzida por força ativa. Ruach, espírito, Elohim, Senhor, né? Ou Deus, Espírito de Deus. 3. O Espírito Santo em outras religiões. Nós temos aqui a religião islâmica, né? Que vai colocar o Senhor Jesus Cristo como um mero mensageiro de Alá para confirmar a Torá, para falar que ele é um anunciador, um mensageiro que virá depois dele. Depois dele quem? Depois de Jesus. E de quem eles estão falando? De Ahmad, que, né? E todos nós já sabemos quem é, tá bem? A outra interpretação errada é a questão do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega períclitos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. Com Paracletos. Você vai entender por quê. Por quê? Porque não existe essa palavra periclitos. Não existe. Não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta, que é a versão dos 70. E eles colocam esta tradução, esta versão, este ensinamento dentro da religião islâmica, coloca no Alcorão e traz esse tipo de ensinamento. Tá bem? Por último, a letra B, resposta bíblica. O Consolador é o próprio Espírito Santo, tá? Então, quer dizer, não é outra pessoa, não é diferente da Santíssima Trindade. Ele veio para ficar conosco para sempre, quer dizer que ele não morre, não é uma força ativa, ele não é impessoal, ele estará conosco todos os dias também, até a consumação do século. O Consolador habita convosco e estará entre vós, João 14:17. Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, como eu já disse, ele tanto vem para falar do Pai e fala do Filho, então ele testifica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele nos faz lembrar de tudo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E também testifica Cristo como nosso Senhor. Veja que ele nunca vai chamar a glória para si, ele sempre vai chamar a glória para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, assim como Cristo fez também na sua encarnação. Tá? Então vamos entender. E só para guisa de observação, veja, essas falsas religiões, não somente estas citadas, tem mais algumas, que eles começaram a usar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, agora. Algumas dezenas de anos atrás, eles nem citavam. Era só Jeová, era só isto, era só aquilo, eles nem citavam. Agora eles vão citar, eles vão chegar no seu portão, vão descobrir que você é cristão e eles vão querer começar falando de Jesus Cristo. Olha, você acredita em Jesus Cristo? Aí você diz, eu acredito. E você? Você acredita que ele é Deus? Você acredita que ele está na mesma posição, que ele é um com Jeová? Né? Chame de Jeová na frente. Você vai vê-los tremer, você vai vê-los suar, você vai vê-los bater em retirada. Por quê? Eles não estão preparados para isso. Eles vão usar esses nomes, tá? da segunda pessoa da Trindade Santa, Jesus Cristo, e da terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo, mas é só como conveniência, tá? Só para te chamar a atenção. Mas eles não acreditam nada, e ainda blasfemam do bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo e também do Espírito Santo de Deus. Amém? Que nós possamos, então, buscarmos cada vez mais compreender as Sagradas Escrituras e aprendermos quem é o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.